Bom dia, estudantes do nono ano B, período matutino. Muito bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma aula referente à disciplina de Geografia. Esta aula de hoje em específico, iremos realizar as correções, da nossa atividade iniciada ontem, no dia 26 de maio, ok? Vou aguardar aqui mais alguns minutos para ver se conseguimos uma adesão maior por parte dos estudantes para a gente iniciar as nossas correções dos exercícios, tá bom? Bom dia, Maria Júlia, tudo jóia? Consegue me ouvir? Bom dia, professor. Consigo sim. Ok. Então, pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula referente à disciplina de Geografia. Esta aula em específico, com o intuito de fazer as devidas correções da nossa lista de exercícios, da atividade realizada, iniciada ontem, no dia 26 de maio. Bom, a atividade que a gente iniciou na aula anterior, ela retratava questões envolvendo o conteúdo sobre a identidade cultural, de diferentes povos. E com relação a algumas manifestações culturais na formação populacional. É interessante destacar também que, de acordo com as habilidades essenciais que nós, professores, devemos trabalhar com nossos estudantes, no intuito que eles relacionem, né, e até mesmo identifiquem as questões culturais, né, de diferentes povos, envolvendo aí a Europa, a Ásia, a Oceania, e com algumas particularidades, né, dos elementos naturais de cada paisagem, né, no respectivo local. Bom, pessoal, na nossa lista de exercícios, nós temos nós temos a questão de número um, tá ok? Nela fala assim, as expressões é, de velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo referem-se a uma forma de distinção dos continentes que a letra A obedece a fatores econômicos
A letra B corresponde a uma visão eurocêntrica. A letra C designa as mudanças no poderio das alianças mundiais. A letra D está relacionada aos processos de descolonização. A letra E correlaciona o conflito de forças das potências imperialistas mundiais. Então, o estudante ele ia fazer uma análise, uma reflexão até mesmo de algumas questões abordadas na introdução dessa aula, que remetem um pouco sobre essa questão da alternativa correta, aí, que seria a letra B, né, que corresponde a uma visão eurocêntrica, né? Muitas das vezes o estudante ele se depara com uma, uma expressão, né, especificada assim dessa forma, e às vezes não compreende, né, o que seria essa visão eurocêntrica. Muitas das vezes, pessoal, ela pode ser considerada aí como uma visão que, de certa forma, aí aponta o continente europeu em específico, os Estados Unidos, é, principalmente, né, falando, como o centro aí, onipotente e principal, entre todas as nações aí, se a gente for analisar, né, na atualidade. Até mesmo a própria bandeira aí da ONU é uma espécie é uma visão, tá ok? Eurocentrista aí no, pois assim, retrata, né, que a Europa em si, né, é o centro aí, representado aí maior, né, do que realmente vamos dizer assim, tem o quesito aí na sua escala. E é interessante destacar também, pessoal, que com relação à visão eurocêntrica, é uma forma também de muitas das vezes interpretar, né, a realidade em si, que parte muitas das vezes aí de um ponto de vista que defende algumas questões aí, algum modelo social, por exemplo, modelo político e econômico. Então, na verdade, seria a alternativa correta aí a letra B, né? Seria uma visão eurocêntrica. É, com relação à questão de número 2, pedia para o estudante ele fazer uma análise, né? Uma observação no mapa abaixo e identificar, né? Dentre os continentes da Terra, aqueles que se situam em todos os hemisférios do planeta, né? No caso, esses hemisférios aí, norte, sul, leste, oeste, oriente e ocidente, também conhecidos, né? E especificar, né, de acordo com as alternativas que a gente teria a seguir. No caso, a letra A Ásia e a América, né? A letra B, África e Europa. A letra C, África e Ásia. E a letra D, Europa. E a letra E, é a África. Então, se a gente for, para que a gente consiga fazer uma análise mais simples e consiga até mesmo diagnosticar, qual continente aí, né? Se são os continentes, ou se são um continente só, que ele está presente aí em todos os hemisférios. Nós temos que pegar aí duas bases aí fundamentais. No caso, seria aí o principal paralelo, né? Que nós temos aí a linha imaginária, a linha do Equador, por exemplo. E o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, fazendo esses dois traçados aqui imaginários. A gente chega à conclusão de que o único continente aí praticamente a se localizar aí nos quatro hemisférios, né? Ou seja, norte, sul, leste e oeste, é a África, tá ok? Partindo desses dois pontos de referência que eu mencionei. No caso aí
linha do Equador, né, e o meridiano de Greenwich. A gente percebe que o continente africano ele está inserido aí. Ele está localizado nos quatro hemisférios aí. É, Maria Júlia, vou pedir que, por gentileza, você só desliga seu áudio, tá? Ah, Tá dando tipo uma interferência. A questão de número 3. Segundo o texto trabalhado, qual continente apresenta os principais problemas sociais? É interessante essa questão porque eu me lembro que da introdução dessa aula ontem a gente comentou sobre alguns problemas que o continente africano aí ele vivencia, né, ou ele apresenta aí na atualidade. Alguns problemas sociais, né? A maioria da população desnutrida, tá ok? Citamos aí, foi 3 ou 4 países, né, do continente africano aí que o índice de HIV é bastante alto, né, da população, e isso, de certa forma, faz com que a estatística aí, né, a expectativa de vida cair, né, é, cair bastante, aí, cerca de 30 anos, né, nesses países mais afetados. Quais seriam esses países aí do continente africano? A Botsuana, Suazilândia, Lesoto e o Zimbábue. A Bianca Nunes, ela pediu a palavra, pois não, Bianca? É, pois não, Bianca, pode falar, por gentileza? Bianca, você está com seu microfone desligado. Você, você quer se pronunciar? Você pediu a palavra aqui no não, bate-papo? é porque eu não tava conseguindo te ouvir, agora eu já tô conseguindo. Hum, Tá ok. Um pouco também, pessoal, é pela questão acredito que seja um pouco a oscilação da conexão, né, da internet. Aí, às vezes, acontece isso, mas tudo bem. Então, a questão de número 3 aí em si, pessoal, uma maneira assim correta que o estudante, ele, no caso assim, ele realizasse nessa questão, a África, o continente africano e a África em si apresenta os principais problemas, né, sociais, principalmente na atualidade. A maioria da população desnutrida, né, está neste continente. Na África subsaariana, aí, por exemplo, a incidência do vírus HIV, né, faz com que a expectativa de vida da população caia, né, cerca de 30 anos, aí, principalmente nos países mais afetados, como Botsuana, Suazilândia, Lesoto e o Zimbábue. Então, neste texto que a gente trabalhou, o continente africano aí, ele apresenta, né, alguns problemas sociais, né, e até mesmo questão aí de saúde também da população. É, com relação com relação à questão de número 4, fala sobre a questão da xenofobia, ou seja, uma espécie também de preconceito, pessoal. Muitas das vezes aí, ó, a xenofobia, a xenofobia não é necessariamente um problema continental, mas territorial, e que se estabelece através de algumas distinções entre os diferentes estados e as diferentes nações. No entanto, há um continente no planeta que se destaca dos demais por apresentar, assim, de certa forma, uma maior frequência à prática de algumas manifestações, né, xenofóbicas, eh, algumas aversões aí ao ódio,
um certo preconceito, né? E nós tínhamos, na sequência, 5 alternativas, né? Com relação aos continentes, aí, a África, a Europa, a Ásia, a América do Norte e a Oceania, né? Então, assim, pessoal, a questão da xenofobia a gente utilizou até como exemplo essa questão de alguns preconceitos, de alguma demonstração assim de ódio. A gente pegou um exemplo aqui do Brasil. O pessoal muitas das vezes da região Nordeste, muitas das vezes aí, às vezes eles se deslocam para outra região aqui do território brasileiro e muitas das vezes sofrem um tipo de preconceito, às vezes pelo seu sotaque, às vezes pelo seu modo aí de se vestir, né? Questão da sua cultura, as características, às vezes, da sua alimentação, né? Algumas questões religiosas, né? Dessas específicas pessoas. Então, muitas das vezes, eles recebem, assim, até um certo preconceito, né? E se a gente for fazer uma análise com relação aos continentes, a gente percebe que o continente europeu, né, ou seja, a Europa aí, principalmente na atualidade, é uma prática aí que ocorre nessa questão da xenofobia, questão de preconceito, né, questão de ódio, rancor. Eu costumo também utilizar como um exemplo, o pessoal que tem a oportunidade de acompanhar alguns eventos esportivos, né, com relação aí ao futebol, atos aí de racismo, né? Contra até mesmo aí alguns brasileiros, né? Eu percebo que na principal liga lá, né, da Europa, aconteceu alguns atos lá de racismo, né, de ódio. Então, a gente percebe que essa questão da xenofobia é uma prática, assim, uma manifestação que ocorre, assim, com a maior frequência também no continente europeu. Então, com relação à questão de número 4, a alternativa correta seria a letra B, né? Europa. É, pessoal, com relação à aula de ontem e com relação à correção das atividades de hoje, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa assim, às vezes não compreendida por parte de vocês, que é necessária uma explicação maior sobre a temática de ontem e de hoje? Eu estou vendo aqui que está presente a Bianca, Maria Júlia e a Ana Lívia. Tá bom, professor. Bianca, você conseguiu compreender algumas questões relacionadas a esse conteúdo trabalhado? Consegui. Tá ok. Pessoal, a nossa aula de hoje em específico, o objetivo era isso, de atingir assim uma adesão maior possível, né, dos estudantes, né, iniciar aqui as correções, né, dos exercícios para que fique tudo certo, né, e fazer uma explicação, né, com relação a dúvidas, né, dos estudantes, mas aí percebo que vocês, assim, de uma forma até positiva, conseguiram absorver um pouco deste conteúdo iniciado ontem. Então, assim, no mais é agradecer a participação de cada um de vocês, né? Eu sempre costumo dizer aqui com os alunos que vocês são, assim, uma peça fundamental nesse processo aqui de aprendizagem, né? De interação. No mais, é gratidão mesmo a cada um de vocês que participou, né? E a gente manter essa interação aqui na próxima aula que a gente tiver referente à disciplina de geografia, tá bom? Tá bom. Pessoal, eu vou estar aqui encerrando essa reunião
E eu pretendo também, assim como nas demais turmas, do nível fundamental e médio, assim que eu conseguir fazer a edição aqui da gravação e o salvamento, né, dela, eu pretendo disponibilizar no nosso grupo de estudos, até mesmo para atingir aqueles estudantes que por algum motivo ou outro não conseguiram participar das nossas reuniões através do aplicativo Zoom, tá ok? Tá bom. Então, tchau, pessoal, até a próxima aula, viu? Tchau, até.